corações, sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações. A paz de Jesus, irmãos e irmãs. Sou Fábio André, coordenador arquidiocesano do Ministério de Fé e Política da RCC Salvador. E dando continuidade à nossa série 5 minutos de doutrina social com o Ministério de Fé e Política, hoje nós vamos abordar a questão de número 87 do DOCET. A pergunta é: o que significa bem comum? E a resposta do DOCET. Segundo o Concílio Vaticano II, o bem comum é o conjunto das condições da vida social que permitem tanto aos grupos como a cada um de seus membros atingir mais plena e facilmente a própria perfeição. Gaudium et Spes, número 26. O fim de cada pessoa individual é realizar o bem. O fim da sociedade é o bem comum. O bem comum pode ser entendido como a dimensão social e comunitária do bem moral. O bem comum denota tanto o bem de todos os homens, como também o bem do homem todo. O bem comum precisa, em primeiro lugar, das condições básicas de uma ordem estatal que funcione como é próprio de um Estado de Direito. Depois deve cuidar da preservação das condições naturais da vida. Dentro deste quadro, há o direito de cada pessoa à alimentação, habitação, saúde, educação e acesso à formação. Deve haver também liberdade de opinião, de reunião e de religião. Aqui sobrepõem-se as exigências do bem comum com as dos direitos humanos universais. Aqui, então a gente começa justamente a definir os princípios, né, da doutrina social, né, aqueles 4 princípios que a gente falou: dignidade da pessoa, bem comum, subsidiariedade e solidariedade. Aqui a gente vai abordar então justamente a questão das definições do bem comum. E é bem interessante essa definição que o Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, traz para nós. Né? Repetindo: o conjunto das condições da vida social que permitem tanto aos grupos como a cada um de seus membros atingir mais plena e facilmente a própria perfeição. Então, esse é a definição do bem comum conforme Gaudium et Spes, conforme Concílio Vaticano II. E é interessante que o bem comum traz justamente algumas questões que devem ser garantidas pelo Estado e, inclusive, está na nossa Constituição. Então, a doutrina social da Igreja traz, muitas vezes, o que também é próprio da nossa Constituição, ou seja, é uma garantia para todas as pessoas, independente de ser cristãos ou não. E aí, justamente aqui, o que é que o DOCET vai falar, né? O que é que a doutrina social nos traz, a importância, né? De que todos tenham acesso e direito à alimentação, à habitação, à saúde, à educação, acesso à formação. Isso é garantia da nossa própria Constituição, não é só da doutrina social. Ou seja, a doutrina social quer reforçar o que é necessário a todo ser humano. E aqui ele coloca também algumas outras questões, que é a questão de liberdade de opinião, que é a questão de liberdade de reunião, a liberdade de religião, que também deve ser garantido por um Estado de direito. Então, para que a gente possa viver nessa sociedade mais justa, mais harmoniosa, mais pacífica, mais igual, que haja mais igualdade entre as pessoas. Então, justamente, a gente tem que ter acesso, todo ser humano tem que ter acesso mínimo a essas coisas, certo? Então, a doutrina social vem justamente trazer com o bem comum a importância de cada uma dessas coisas, cada um desses nossos direitos, que são garantias para que a gente possa viver com dignidade. Então, esse bem comum vai também já trazer, como a gente viu, né, que os princípios são interligados. Então, o bem comum também vai trazer a dignidade da pessoa humana. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, comente, divulgue nas suas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube da RCC Salvador. Obrigado. Sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos
corações.